parabenizar a equipe técnica da SECAD, que não mediu esforços para que pudesse empreender essa atualização do documento. Nós sabemos que toda atualização ela é necessária, não só por questões politicamente incluídas do ponto de vista da educação, bem como a inclusão dessas demandas, as quais foram várias aqui apresentadas. Angústias, incomodações. É uma questão de forças equalizar todas essas demandas dentro desse documento, atendendo às especificidades. Então, em documentos anteriores já, ainda não se tinha uma clareza, talvez, que atendesse todas as deficiências nas suas especificidades. Haja vista a nossa presença hoje propondo justamente essa atualização. A partir de algumas questões que foram colocadas aqui, por exemplo, quando falamos da inclusão de crianças com síndrome de Down, pessoas com síndrome de Down, talvez essa política esteja muito bem atendida conforme foi explanada. Porém, se visualizarmos outras comunidades, como no caso as comunidades surdas, essa política não atende na sua plenitude, principalmente para questões voltadas à respeitabilidade linguística. O que significa ser incluído do ponto de vista da comunidade surda dentro de uma escola bilíngue? O que os conselheiros, Messias e o Felipe, conselheiros, apresentaram aqui sobre essas especificidades da comunidade surda, eu realmente endosso elas e apresento a necessidade dessa atualização. Convido vocês a refletir esse aspecto. Se pensarmos, por exemplo, que o AEE, o atendimento educacional especializado para alguns grupos, ele é complementar ou suplementar e não pode ser substitutivo, para outros grupos o entendimento é contrário, no sentido de que ele deve ser substitutivo. Então, essas conceitualizações são importantes justamente para que possa atender a demanda. A escola bilíngue, ela é uma escola regular e ela tem especificidades que atendem às demandas da comunidade surda. Um exemplo disso é o português como segunda língua. Ou seja, é a garantia de um espaço bilíngue. Esse modelo, ele é uma referência para as crianças surdas que são atendidas dentro da escola bilíngue. Então, este modelo de referência, ele é importante do ponto de vista também como uma constituição de identidade dessa criança bilíngue. Esses profissionais que estão atendendo essa criança, eles precisam ser proficientes em Libras. Então, numa discussão geral, né, de todas as lideranças surdas e também apoiados a partir de uma perspectiva de direitos humanos linguísticos, nós precisamos compreender que em 1997, por exemplo, foi produzido um documento e esse documento ele já colocava os problemas encontrados dentro da escola regular, que não atendia as demandas da comunidade surda. Intérpretes, professores, não havia uma clareza sobre o papel desses profissionais. Vários artigos, toda uma produção acadêmica foi produzida ao longo desses anos todos, mostrando essas questões que não foram sanadas ainda, justamente porque os alunos não tinham um atendimento pleno. Então, isso precisa ser repensado ainda hoje. E nós precisamos pensar também que isso não é específico da educação básica ou do ensino superior. Na última reunião que tivemos na Câmara, eu já apresentava essas demandas, salientando exemplos sobre a questão do fracasso escolar. Um exemplo dos surdos. Um exemplo disso foi o Enem. Recentemente nós tivemos o Enem traduzido em Libras. Se essa educação que hoje temos tivesse adequada,
ela mostraria o sucesso dos surdos, justamente o que não foi comprovado. Ou seja, houve um fracasso da participação dos surdos no Enem. Fracasso escolar esse advindo dessa falta de especificidade de todas as questões que precisam ser demandadas. Então eu não quero aqui pensar em retrocessos ou dizer questões que não, que já são fatos, questões têm muitas especificidades. O que eu estou apresentando hoje para vocês é que justamente esse documento de 1997, que apresentava as demandas da comunidade surda, ele precisa ser incluído dentro desse espaço, desse documento que discute a atualização da política de educação especial. Muitas escolas foram fechadas em decorrência desse movimento atual em nome da inclusão, mas nós precisamos pensar que escola e que atendimento está sendo ofertado à comunidade surda. É uma adaptação? É uma inovação? O que nós queremos é um espaço bilíngue garantido com uma educação plena. Alguns países da Europa, outros países também, tipo Finlândia e outros, já têm altamente questões voltadas à comunidade surda específica nesse campo. Eu sei que eu ultrapassei os 5 minutos, desejo que continue sendo produtivo todo o debate e agradeço a oportunidade. Muito obrigada, André. Vamos ouvir agora